da mensagem a não ser a de Gênesis 37, que fala sobre os sonhos de José. Hoje eu vou acompanhar pela Bíblia algumas partes, porque tem alguns versículos que coloquei só o versículo mesmo, mas para contextualizar, em alguns momentos eu vou precisar usar a Bíblia para falar sobre alguns assuntos que nós iremos falar hoje. Gênesis 37. Todos acharam? Diga amém. Na minha opinião, uma das mais belas histórias do Antigo Testamento é essa aqui. E nós aprendemos muito com essa história. Essa história fala de amor, fala de prosperidade, fala de traição, fala de sonhos, fala de prosperidade. É uma história que parece que tem quase todos os temas que nós pregamos, parece dentro dessa história de José. Porque a gente vê o tempo que ele passou, né, aqueles 20, 21 anos que ele passou naquela condição. E em 20 ou 21 anos nós aprendemos muitas coisas. Vamos ler. Eu vou ler aqui e depois nós vamos para a Bíblia. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia as más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deverás, que não tem acento agudo no ar. Terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Pode sentar. Glória a Deus. Interessante que José, ele tem uma coisa que a pessoa fala, né? Puxou o pai. Às vezes a pessoa fala que uma pessoa puxou o pai. Então, foi tipo uma sequência, não, uma continuação do pai, José. Porque Jacó, que era o pai de José, ele também tinha sonhos. Agora, interessante, veja o perfil de Jacó e veja o perfil de José, né? Jacó, ele sempre lutava pelas coisas de Deus. Seu irmão Esaú, ele não tinha o mesmo pensamento de Jacó. Jacó era uma pessoa muito interessada pelas coisas espirituais. Então veja os sonhos de quem anda na presença de Deus. Por aí você pode entender. Porque assim, existem muitos tipos de sonhos que as pessoas têm. Sonhos normais, aquele sonho, né, que a pessoa dormiu, sonhou, sonho de bobagem, né? Às vezes a pessoa sonha com tanta bobagem que a pessoa até ignora o sonho. Não, sonho besta que eu tive.
Então, sonhar é uma coisa natural. Para a pessoa sonhar, a regra básica para sonhar é estar vivo, né? Apesar de que existe sonho e sonho. Como assim? Sonho e sonho? Tem um sonho que você sonha quando você está dormindo, e tem um sonho que você sonha quando você está acordado. Sendo que o sonho acordado é aquele sonho que a pessoa trocou pela palavra desejo, né? A pessoa sonha com alguma coisa, ou deseja alguma coisa. O meu sonho é comprar isso. Isso aí é o meu sonho, ou seja, o meu desejo. Então esse sonho acordado é o desejo que a pessoa tem. É um desejo tão forte que a pessoa parece que se vê, né? Se vê naquela condição. É como que estivesse sonhando acordado, né? É um desejo tão forte que a pessoa tem. E se eu tenho um sonho de um dia, né? A pessoa não fala assim. Então esse é o sonho, a pessoa acordado. E todos os sonhos podem se tornar realidade de acordo com o comportamento da pessoa, que eu tenho várias pregações falando sobre isso. Mas o sonho que nós vamos falar hoje é o sonho dormindo. Qual é o sonho que tem algum significado lógico? Será que todos os sonhos são revelações? Por que eu trouxe esse tema? Porque eu vejo a minha esposa o dia inteiro escutando sonhos que pessoas mandam para ela. Eu tive um sonho assim, 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 assim. Uma vez eu parei para ficar escutando. E um sonho bem comprido. Parecia um filme, uma série. Disse, meu Deus do céu, como é que o pessoal decorou isso tudinho? E aquele sonho comprido e passa por vários estágios diferentes. Parece um negócio de videogame, que a pessoa vai matando um monstro e aparece outra e não sei o que, e vai passando. Eu já estava ficando sem fôlego. Aí ela acelerou em 2x para poder ver se chegava no final do sonho. E ela depois, quando termina o sonho, ela disse, eu vou botar um sonho para você escutar, para ver se você entendeu. Ela disse, não, já escutei, não bote mais não. Entendi, isso não foi sonho, isso aí é sonho mesmo. Tem sonho que é revelação, mas tem sonho que não é revelação. Então é sobre isso que nós vamos, pelo menos, tentar falar hoje à noite. Para a gente entender, pelo menos o básico, para que nós possamos, nós mesmos, tentar interpretar determinados sonhos. Sei que tem sonhos que são muito interessantes, né? Sonhos interessantes que nós temos, e a gente passa o dia inteiro pensando naquele sonho que teve. Às vezes, passa a semana inteira lembrando desse sonho. E já aconteceu comigo, e eu acredito que com quase todos que estão aqui. Então vamos lá, vamos para José, né? José, ele foi um jovem, tinha 17 anos, e os irmãos de José, no começo, já tinham inveja dele. Ó. Já tinha inveja dele. Por quê? Porque aqui diz assim, eles perceberam, ó, Israel amava José mais do que todos seus irmãos. Por quê? Porque era filho da sua velhice. Então, porque era o filho da velhice dele. Então, ele amava, e ele, eu não acredito, quer dizer, que ele falava isso para os filhos, né? Não acredito que ele reunisse os 12 filhos e dissesse, olha, de vocês 12, o que eu gosto mais é José. Eu acho até um erro, um equívoco de um pai, dizer para os filhos que ama um mais do que os outros. Nunca faça isso, você que é pai, você que é mãe. Eu não recomendo que você fale assim. Eu gosto mais de fulano porque ele é mais obediente. Deixe que eles mesmos percebam, mas você falar mesmo... Eu não acredito que Jacó falava isso para José, mas eles percebiam. Vendo, pois, seus irmãos... Sabe por que eles percebiam? Pelo tratamento diferenciado. Ele fez uma túnica de várias cores, porque quem fazia a roupa dos filhos era o próprio Jacó. Ele costurava, né? Então, para Jacó, lá nesse continente, nessa região, eles gostavam até hoje, né? Roupa muito colorida. Tipo assim, naquela região, não sei se é na América Central, tem um país que é assim, eu não sei se é Belize, mais para cá um pouquinho.
Não, El Salvador, acho que é Guatemala, ou Nicarágua, que é o povo tudo colorido, bem colorido mesmo, as roupas das pessoas. E no continente africano você vê muito também aquela roupa bem colorida, vermelho, azul, aquelas cores bem fortes. Eu fico apavorado quando eu vejo esse colorido, eu fico agoniado, se vocês observarem, quase que eu não tenho uma roupa colorida que eu digo assim, com mais de uma cor, porque eu fico querendo passar mal. Minha esposa já gosta dessa roupa colorida, diz, você vai para a África, vai para o Oriente Médio, que roupa colorida é essa? Mas é porque ela gosta também. Questão de gosto não se discute, né? Então ele fez essa roupa de várias cores, e era coisa bonita para aquela época, era uma coisa diferenciada, uma coisa que chamava a atenção das pessoas. Então os irmãos ficavam com inveja pelo tratamento que ele dava a José. Então ele diz aqui, vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Tinha ódio dele, quer dizer, tipo assim, eu sou amado por alguém e odiado por ser amado. Você está entendendo? Tipo assim, Deus abençoa. É como tem pessoas na igreja que Deus abençoa e outras pessoas ficam com inveja da pessoa que é abençoada. Até preguei um dia desse, mas foi aqui não, acho que foi lá no Carnaval. Por que algumas pessoas são mais, entre aspas, né, mais abençoadas do que outras? Depois eu prego sobre isso, que não é o tema da pregação de hoje. Mas teve um motivo que eles odiaram mais ainda José. José teve um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Eles já tinham ódio de José. José, eu não sei, ele não tinha maldade do coração dele, ele contava esses sonhos não querendo ser maior do que os irmãos dele. Não era o objetivo dele, mas geralmente é assim, os mais humildes são os que Deus mais exalta. Então eles não admitiam de forma alguma, porque eles eram mais velhos, não, esse aí é mais novo, ele vai reinar sobre nós, vai mandar em nós. Isso nunca vai acontecer. Então ele odiava mais também por causa dos sonhos que ele contava. Eu acredito que não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4, foram vários sonhos que José deve ter contado durante todo o tempo. Mas teve 2 sonhos em especial, por isso odiaram ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço, este sonho que tenho sonhado. Ele não disse, eu sonhei, ele disse, eu tenho sonhado. Glória a Deus. Então lhe disseram seus irmãos, espera aí, pulei aqui. Teve José um sonho, contou a seus irmãos, e isso odiaram ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos, esse sonho que tenho sonhado. Então disseram seus irmãos, tu pois... Meu Deus, versículo 5, versículo 8. Cadê o... Ah, sim, eu acho que eu pulei aqui. Acho que eu pulei. Então vamos aqui para a Bíblia. Gênesis o quê? 37. Na sequência aqui. Versículo. Pronto, eu li o 5, né? Sim, 7. Aí ele conta o sonho. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Aí foi onde o versículo 8, né, eles disseram, então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Aí, olha aí, por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. 3 vezes fala que odiavam, né? Mas foi 3 vezes. A primeira vez aqui, no versículo 4, não podiam, seus irmãos, que seu pai amava mais que todos, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Aí aqui mais uma vez, tu podes ver, ainda teve aqui mais, odiaram, né, aqui no versículo 5, teve um sonho, por isso odiaram ainda mais. Versículo 8,
deveras terás domínio, por isso ainda mais o odiavam. Sabe aquele ódio que vai crescendo, a proporção que o tempo vai passando, e quando esse ódio vai aumentando, o demônio já se apodera do coração da pessoa para querer prejudicar a pessoa. E teve José outro sonho, contou aos seus irmãos, disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas. Precisou nele ele trazer interpretação. Eles mesmos interpretaram, né? Os irmãos dele, porque foi um sonho tão óbvio. É um sonho fácil de interpretação, que nós vamos falar sobre esses tipos de sonho. Porventura viremos eu, tua mãe, aqui foi o pai dele já que repreendeu, né? E contando a seu pai e a seus irmãos. Estava todo mundo reunido, talvez jantando. E ele contou. Aí o pai dele disse: que sonho é esse que tiveste? Porventura viemos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Versículo 11. Agora o ódio já passou por inveja. Você entendeu? Primeiro ódio, agora inveja. Por quê? Eles levavam tão a sério essa questão de sonho que eles acreditaram, né? Eles acreditaram. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, olha só essa parte de Jacó. Jacó era experiente em sonhos, ele já entendia. Seu pai guardava esse negócio no seu coração. Enquanto Jacó guardou no coração, sabendo que isso aí era uma coisa para o futuro, ele disse: não, isso vai se cumprir, não tem para onde correr. Não, assim, porque com 17 anos naquela época, era quase uma criança ainda, né? Eu enxergo José dessa época como uma criança de hoje. Porque um menino de 13 anos era mais astucioso, o menino de 13 anos de hoje é mais astucioso do que esse José de 17. Eu acredito que se ele tivesse essa maturidade, né, essa experiência, ele nem contaria para os seus irmãos esse sonho, ele ficava guardado para ele. Mas sabe como é as coisas, né? Assim, ele se alegra com o sonho que ele tem e vai querer compartilhar com outras pessoas. Como tem muitas pessoas hoje em dia que, quando tem um sonho bom assim, quando tem uma bênção, quando recebe, quer sempre compartilhar com outras pessoas. Mas outra coisa que eu não recomendo, a pessoa compartilhar as coisas que você planeja, que você sonha acordado, digamos assim. Os seus sonhos, os seus projetos, os seus segredos, não compartilhe com pessoas, porque não vale a pena. Fale com Deus ou com alguém muito próximo a você que realmente te ama, porque nem todos, porque veja aí, eram 12 irmãos, todos 11, tirando um, né? Acho que o mais novo não, acho que os 10, porque o outro mais novo, acho que não tinha esse entendimento de odiar, eram os outros que trabalhavam. José, ele era o mais novo que trabalhava, que trazia informação. Diz até que os filhos, né? Os filhos de... Vamos lá. Logo no comecinho, aqui. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. Então José era, digamos assim, no terceiro casamento. Não sei que não é o terceiro casamento, acho que foi a primeira mulher, mas que nasceu bem depois dos outros, né? Então vamos lá, isso é a parte menos importante da mensagem para hoje. Então Jacó, ele guardava, você estava falando de segredo. Não conte seus segredos para as pessoas, não vale a pena. Às vezes você vai contar os seus segredos, as pessoas querem só atrapalhar que os sonhos de Deus se realizem na sua vida. Por que foi que eles tentaram matar José? Todo mundo conhece essa história, não vou detalhar essa história completa, porque todo mundo já deve conhecer a história que os irmãos venderam, né? Então por que venderam? Tentaram matar José? Por causa do segredo que ele contou, por causa dos sonhos. Mas a gente deve entender que quando Deus mostra, quando Deus fala, nada impede de a gente chegar àquilo que Deus quer fazer conosco, independente de onde José fosse parar. Se não fosse no Egito, fosse em outra terra, onde ele estivesse, Deus ia
concretizar. Porque Deus é incrível. Eu não sei nem que adjetivo eu coloco para Deus, porque Deus, ele consegue, meu Deus, como é que eu falo? Deus, ele faz acontecer um cenário de acordo com a situação que a pessoa... Quando Deus quer, nada impede. Nada. Deus muda uma nação inteira, Deus muda um país inteiro quando Ele quer. Não, eu quero que isso aconteça assim. Deus muda tudo por causa de uma pessoa. Creia. Dependendo do seu comportamento, Deus pode mudar até o curso da natureza humana. Deus, ele fez um relógio voltar o ponteiro por causa de um homem que se humilhou. Entendeu? Deus, ele fez o sol e a lua se deter para um povo dele vencer a batalha. Então Deus, ele muda. Se o vento estiver soprando para cá, se não tem, impossível o vento soprar para o outro lado. Mas se Deus quiser te abençoar, ele faz o vento virar ao contrário. É assim que Deus faz. Então, para abençoar José, para que seus sonhos pudessem ser realizados, não foi nem José que pediu para sonhar com aquilo, não. Foi Deus que disse para ele: você vai ser assim, porque eu que quero assim. E operando Deus, né? Quem impedirá? Quem que pode impedir o agir de Deus? Deus muda tudo, Deus faz. Não vou dizer aqui o que eu ia dizer, mas Deus, ele faz até coisas absurdas para abençoar uma pessoa. Então, dito isso, primeiro tópico de hoje: quando Deus fala com o ímpio, não tem nenhuma interrogação, mas é uma dúvida que nós temos. Deus, ele pode falar com o ímpio? É lógico que pode. Ele é Deus, ele fala com quem ele quiser, na hora que ele quiser. Mas em que situação? Em que condições? A gente pode considerar o apóstolo Paulo, que era Saulo, como ímpio na época, né? Ímpio é todo aquele que pratica impiedade, aquela pessoa que não tem piedade, a pessoa que não tem misericórdia da outra pessoa. Então eu posso considerar o Saulo como ímpio. E Deus não falou com ele? Não foi isso? Jesus apareceu para ele primeiro do que muitos apóstolos, depois da ressurreição, primeiro do que muitos cristãos. Jesus falou com Saulo. Então ele pode falar com algumas... Vamos lá, Jó, capítulo 33. Espera lá. Esse versículo acho que não era daqui. Sim, é isso mesmo, Jó. Jó, capítulo 33, versículo 14. Porque Deus, às vezes, ele fala por meio de sinais, Deus usa profeta. Suponhamos que, 2 pontos. Até para falar, estou colocando os pontos. Suponhamos que Deus, ele mande uma mensagem para alguém aqui que está no erro. Deus quer um conserto com a pessoa, e Deus fala. Aí a pessoa não deu atenção, ou não ligou para o que Deus falou. Fala a primeira vez, fala a segunda vez, a pessoa sai aborrecida. Não foi Deus quem falou. Então o que Deus faz? Quando ele tem um propósito naquela vida, ele dá sonho para a pessoa entender que quem falou foi ele. Então por isso que Jó falou aqui. Não li a parte se foi realmente Jó, mas está escrito assim: antes Deus fala 1 e 2 vezes. Está vendo? Ó? Antes de quê? Antes de Deus fazer alguma coisa, tomar uma decisão, ou antes de Deus se revelar diretamente para a pessoa, ele usa pessoas para falar. Então, caso a pessoa não dê ouvidos, é uma das coisas, né? Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Aí diz aqui: em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Às vezes Deus fala no sonho também, e a pessoa não dá importância. A pessoa às vezes passa o dia pensando e diz: meu Deus, que sonho foi esse? Foi só um sonho. Às vezes a pessoa não dá importância, às vezes quando é uma repreensão, né? Sendo que Deus, ele quer falar com a pessoa não dá ouvido. Então revela ao ouvido dos homens e lhe sela a sua instrução. Que fala outras pessoas, né? Eu até inverti a sequência, né? Deus fala com a pessoa, no sonho a pessoa não dá ouvidos. Então Deus usa as pessoas
Então Deus revela ao ouvido dos homens e lhe sela a sua instrução. Para apartar, para que Deus faz isso? Para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba. Para desviar sua alma da cova. Meu Deus, olha só a bondade de Deus. A misericórdia de Deus. Deus lutando para tirar o homem da cova e o homem insistindo, indo sempre pelo caminho errado. E Deus fala, como Deus está falando aqui. Deus quer tirar a sua vida da cova e você não tem dado ouvido. Deus tem usado alguém da sua família para falar para você, você não quer dar ouvido. Então, às vezes é necessário Deus levar a pessoa para um leito de enfermidade para a pessoa entender que é Deus que está falando. Então Deus ele faz isso. Para que Deus ele insiste tanto com aquela pessoa? Porque se fosse nós seres humanos, eu vou ter paciência mais com essa pessoa, eu já falei tanto com essa pessoa, eu vou deixar para lá. Às vezes a gente não diz isso, né? Eu não tenho mais paciência de lidar com essa pessoa, porque essa pessoa não merece. Enquanto Deus fica insistindo, querendo salvar a pessoa, querendo libertar a pessoa, querendo tirar a pessoa da cova, do abismo. Porque se você soubesse, tivesse noção das armadilhas que o inimigo tem armado, Deus está falando com uma pessoa aqui nessa noite. Uma pessoa que está aqui, está ouvindo. Que quando você sai, todo dia tem armadilha que o diabo prepara. Mas por causa de alguém da sua família ter orado por você, a armadilha é desfeita. Você só está aqui por causa das orações da sua família. É uma pessoa que está aqui, está ouvindo essa palavra. Então, para desviar sua alma da cova, meu Deus, como Deus ama a pessoa. Está vendo como Deus é bom. Tem gente aqui que era para estar enterrada há muito tempo. Era para estar enterrado, mas por quê? Deus fica insistindo, não, eu vou lutar por essa pessoa eu vou trazer para mim. Às vezes quando a pessoa cai no leito de enfermidade, não é porque Deus não gosta da pessoa, mas é porque Deus ama, porque Deus castiga, repreende aqueles que Ele ama. Para tirar a pessoa do abismo, às vezes tem que levar para dentro de casa, ficar numa determinada condição, situação, para que Ele possa tirar o quê? Aqui ó, a soberba. Para desviar sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então esse é o objetivo quando Deus fala com o homem. Outro versículo, Gênesis 20, versículo 3. Deus, porém, enviou Abimeleque em sonhos. Quem era Abimeleque? Abimeleque era um rei de uma nação pagã. Abimeleque, ele não servia a Deus. O que foi que aconteceu? Ele chegou a Abraão com sua esposa Sara no lugar. Então, eu acredito que foi um erro de Abraão ter falado a minha irmã. Na realidade, eu não sei como é que funcionava nessa época, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas ele disse, essa é minha irmã. Disse, a irmã dele, então. Ele pegou a mulher de Abraão, que era Sara, e levou para o quarto. Ele não tocou nela naquele dia. Estava com plano para outro dia. Aí Deus aparece, Deus não deixou, eu acredito que Deus não deixou ele tocar nela. Mas aí ele foi dormir. Aí quando dorme, ele tem um sonho, Deus aparece. Ó. Deus, porém, enviou Abimeleque em sonhos de noite e disse, eis que morto serás. Meu Deus. Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Entendeu a fúria de Deus? As pessoas às vezes não levam isso a sério. Às vezes tem a sua esposa em casa, aí sai para se juntar com outra mulher e ser abominável aos olhos de Deus. E às vezes até com outra mulher casada. Deus está vendo. Então Deus disse a sorte de Abimeleque, porque Deus falou com ele. Mas Deus ia matar ele ali mesmo. Se ele fosse tocar naquela mulher, na serva de Deus, ele via talvez um torpedo do céu, uma labareda de fogo igual consumiu o povo, os profetas de Baal, os falsos profetas, consumia ele ali mesmo. Então Deus disse, olha, você vai morrer porque essa mulher é casada e ela está com o marido dela. Aí, o que acontece? Ele ficou com medo, entregou a Sara, olha, pega a sua mulher, suma da minha frente, porque você não disse que você era marido dela? Deus ia me matando por causa de você. Então, é para isso que Deus às vezes ele fala com o ímpio, para livrar a alma dele
da cova. E Deus tem as suas formas de falar, né? Ele fala na igreja, às vezes a pessoa não dá nem ouvido. Não, isso aí é ele que está falando. Então Deus, ele pode aparecer para qualquer pessoa, qualquer dia, em sonhos. Vamos lá, próximo tópico. Dom de Deus. Sonhar é dom de Deus? Será que sonhar é dom? Não, todo mundo sonha. Se fosse assim, todo mundo teria o dom de sonhar. Não existe o dom de sonhar, existe o dom de interpretar sonhos. Se sonhar fosse dom, Faraó tinha dom de Deus, Nabucodonosor tinha dom de Deus, Belsazar, aqueles homens todos do passado, e do presente e do futuro, todos teriam dom de Deus, mas o dom é para quem interpreta. Talvez eu vou me estender um pouco nesse capítulo aqui, 40, versículo 8, e talvez, se não der tempo, eu concluo na próxima semana, porque tem muitos tópicos ainda pela frente. Vamos lá. E eles disseram, nesse caso eu vou ter que ir para a Bíblia, Gênesis 40, versículo 8. Eles lhe disseram: tivemos um sonho e ninguém há que interprete. José disse-lhes: não são de Deus as interpretações. Está vendo? Não, o dom, né? O dom. Não são de Deus as interpretações, contai-mo, peço-vos. E eu vou aqui para a Bíblia para que nós possamos contextualizar essa palavra aí. O que aconteceu? Todo mundo sabe, continuando na história de José, que ele foi preso, né? Todos sabem essa história. Passou pela casa de Potifar, foi preso, e 2 homens foram presos, não sei se na mesma cela de José. Não, José era no caso, ele se transformou no carcereiro. Ele era preso, presidiário, e depois ele recebeu ele foi promovido, digamos assim, promovido a carcereiro. No caso, ele já não estava mais trancado. Ele tinha chave na mão, ele não fugiu porque não quis, também não era tempo, Deus não permitiu ele sair. Então ele passou a ser carcereiro. E chega 2 homens lá para José tomar conta, né? Foi o copeiro do rei, de Faraó no caso, e o padeiro do rei. E os 2 estavam ali sem saber o que aconteceria com eles depois daí. Porque quando o rei manda prender, a pessoa fica com medo. Ou a pessoa tem 2 caminhos. 3 no caso, né? Ou prisão perpétua, ou fica preso para sempre, ou vai ser absolvido, ser solto, ou então vai para a pena de morte. Porque quem definia isso era o rei, não era outra pessoa, né? O rei que dizia: eu quero que esse vá ser enforcado. Então esses 2 homens que entraram, então os 2 trabalhavam para o rei, e eles cometeram um erro, né? E eles foram presos. Passaram-se os dias e eles tiveram um sonho. Capítulo 40, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra seu senhor rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos. Eu não sei o que foi que aprontaram, mas erraram, né? Contra o copeiro e contra o padeiro mor. Entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Estava preso, entre aspas, mas ele tinha a chave, né? Era um carcereiro. Porque ele tinha acesso a todos os presos, e o capitão da guarda pô-los a cargo de José. Tipo assim: José, você vai tomar conta desses 2 presos aí, para que os servisse. E estiveram muitos dias na prisão. Ambos sonharam um sonho. Cada um, interessante que tiveram o sonho na mesma noite. Cada um, seu sonho na mesma noite. Cada um conforme a sua interpretação. Do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam
turbados, né? Estavam perturbados. E José perguntou, né? Aos eunucos de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão tristes? Estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. Aí vem essa parte que José falou. Eles disseram: tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então, Deus, ele... Interessante que em toda a história de José, ele sempre colocava na terceira pessoa, né? A segunda pessoa. Ele nunca colocava na primeira pessoa. Ou na segunda pessoa, ou na terceira pessoa. Tu, ele, né? Ele, terceira pessoa. Ele nunca diz, quando ele chegou para Faraó, ele disse assim: coloque alguém, uma pessoa capacitada. Ele nunca dizia: eu estou preparado para isso. Ele nunca dizia: eu tenho um dom de interpretar. Mas ele dizia sempre assim: de Deus são as interpretações. Conte que Deus, ele vai mostrar o que significa os sonhos. Então eles contaram, né? Cada um contou o seu sonho. E José disse: olha, a interpretação é a seguinte: você pode preparar o seu plano funeral. É lógico que ele não disse isso. Você vai morrer. Prepara a sua vida, porque você vai morrer. Isso falou com o padeiro. E disse, aí o outro já ficou logo preocupado: e eu, o que vai acontecer? Eu vou morrer também? Disse: não, você não. Você vai sair daqui. Você vai receber de volta o seu emprego. E Faraó vai te devolver o seu emprego que você estava lá. Então imagine o alívio. Aí ele disse: agora eu queria te pedir uma coisa. Quando você chegar lá na casa de Faraó, lembra de mim. Fale de Faraó para mim. Só que ele esqueceu. Eu vou voltar nessa história daqui a pouco, mas vamos lá. Sonhos naturais. Sonhos naturais são aqueles sonhos normais que nós temos todos os dias. Às vezes a pessoa tem sonho: eu sonhei que eu estava subindo num poste, eu estava pintando a casa, eu estava varrendo a casa. Não, eu sonhei que coisas que a pessoa faz naturalmente durante o dia a dia, né? As pessoas têm sonho e dizem: eita, Deus quer falar comigo alguma coisa. Será que se eu sonhei que eu estou varrendo a casa, é porque tem algum significado? Será que tem alguma coisa errada na minha casa, que eu estou varrendo o mal para fora, não sei o quê? Aí vai a pessoa consultar pessoas que têm um dom de interpretação para tentar decifrar um sonho natural. O que provoca um sonho natural? Quando nós estamos no dia a dia fazendo alguma coisa, às vezes o sonho é tipo uma continuação da nossa vida. Por exemplo, quando eu faço uma viagem muito longa, eu dirijo às vezes 10 horas de viagem. Quando eu vou dormir, que eu fecho os olhos, só vejo estrada na minha frente. Eita, eu sonhei com a estrada. Será que eu vou viajar para algum lugar? Viajando já estou. Toda semana eu viajo para cá, né? Às vezes a gente viaja, coisa que acontece no caminho. Um dia desse eu tive um sonho. Se eu contasse 1% do sonho que eu tenho, porque eu não conto tudo. Aí quando eu vinha no caminho um dia desse, eu tive um sonho que a gente vinha para poder ir. No caminho se formava um redemoinho. E se formava um redemoinho. Aí eu olhava uma poeira lá na frente, né? Eu lembrei agora que eu tive um sonho que um redemoinho passava na nossa frente na hora que a gente ia para poder. E não é que aconteceu isso? Começou a se formar um poeirão, subiu lá para cima e jogou areia no carro. Foi uma rebuliço de folhas. Eu disse: do mesmo jeito que eu sonhei, aconteceu. Quando eu era mais jovem, eu sonhava todo dia. E quando eu sonhava que o pneu que eu usava bicicleta na época, sonhava que o pneu da bicicleta estava furado ou baixo, sei lá. Eu ia direto para o pneu da bicicleta quando eu acordava. Eu disse: meu Deus, minha bicicleta está com o pneu furado. E quando eu ia olhar, não é que estava furado mesmo. Todas as vezes. Eu me acostumei com isso, porque eu sonhava e acontecia, mas eu não contava para ninguém. Eu achava que os meus sonhos eram coisas que ia acontecer durante aquele dia que eu passei, né? É lógico, né? Eu tive um sonho uma vez,
aí onde está, não vou falar esse sonho agora, que eu vou pular para outro tema. Vamos lá. Eclesiastes, né? Sonhos naturais. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3. Porque dá muita ocupação, esse mouse aqui está me incomodando. Porque dá muita ocupação, vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Então, quando você se ocupa demais com uma tarefa, você acaba sonhando com aquilo ali, né? E existe outro tipo de sonho. Esse aqui são sonhos naturais, aquele que você trabalha todos os dias e acaba sonhando. Às vezes você está cansado, está fadigado, vai dormir, aí sonha coisas que não tem nada a ver. Agora, essa aqui, sonhos sobrenaturais, são aqueles sonhos que nos deixam pensativos. Acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Isso aqui, vou encerrar aqui nesse versículo, porque não vai dar para continuar. Semana que vem que eu vou continuar, porque tem muitas coisas ainda para falar. Gênesis 28, 16. A semana que vem vai ser a Santa Ceia. Ó, 28, Gênesis 28. Partiu, versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Beceba. Versículo 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e as pôs por sua cabeceira, e deitou-se no lugar. E sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Então, aqui Deus apareceu, no caso, não, ele sonhou com uma escada, né? Sonhou uma escada que ligava o céu e a terra. E os anjos de Deus, é uma coisa sobrenatural, né? Subiam e desciam por ela. E quando ele se acorda daquele sonho, ele fala aqui: acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Então ele fez um voto com Deus ali. Ele teve esse sonho, né? Esse sonho extraordinário. Então Jacó, ele entendia os sonhos, ele interpretava os sonhos que ele tinha, porque os sonhos que ele tinha também se cumpriam. Tinha outra coisa que eu ia falar. Sonhos perturbadores, né? Tem pessoas, às vezes, tem aqueles sonhos perturbadores que a pessoa fica incomodada o dia inteiro. Mateus 27, 19. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Estou falando da mulher de Pilatos. A mulher de Pilatos, ela estava em casa e teve um sonho que não fala o conteúdo do sonho, o que foi que aconteceu, que tipo de sonho ela teve, mas ela ficou tão perturbada com esse sonho que ela mandou um recado para o marido dela: olha, diga para ele. Estando ele sentado no tribunal, a sua mulher mandou um recado, né? Não entres na questão desse justo. Ela já deu a sentença aqui. Já disse: ele não é culpado, ele é justo, ele é uma pessoa correta. Não entre na questão desse justo. Ela não pediu, ela mandou. Você está entendendo? Ela, quando pede assim, olha, se for possível. Não, ela não disse assim. Ela não colocou na condicional, ela colocou na: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Tipo assim, como que ela fosse sofrer as consequências se... É como acontece, tem muitos que julgam, né? Muitos julgam, consideram culpado pessoas inocentes. Aí quando vem sobre ele a pena, às vezes até a própria esposa sofre as consequências, certo? Às vezes a pena vem para ele que cometeu o erro de condenar o inocente, mas aí a família também vai sofrer as mesmas consequências, porque estão morando no mesmo teto.
Ó, não entre na causa desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Eu paro ou continuo? Vou terminar, falta pouco. Sonhos duplicados. Geralmente Deus ele mostra sonhos duplicados para mostrar que Ele está falando. Eu queria só um golezinho de água só para lubrificar, não, para hidratar a garganta. A pessoa vai ficando velho, vai ficando com a garganta mais cansada, né? Fazer o quê? Não tem que escape da velhice, né? Sonhos duplicados. Gênesis 41, 5. É uma continuação do que nós estávamos falando. Gênesis 41, versículo 5. E eu vou para a Bíblia de novo. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Por que eu vou voltar de novo para a Bíblia? Porque aqui é uma continuação do que nós estávamos falando. Gênesis 41. Olha só, versículo 1, o que é que diz? E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros. Ora, 2 anos, que 2 anos? Do momento que José pediu para o copeiro, lembra que eu falei do copeiro há pouco tempo? É o copeiro, né, que entregava o copo na mão de Faraó. Do dia que José falou com o copeiro: olha, quando você estiver lá, fale de Faraó para mim, porque eu estou aqui inocente, eu estou aqui, eu não fiz nada para estar aqui. Peça para ele me tirar daqui. Mas ele esqueceu, porque não tinha chegado o momento. Então, depois de 2 anos, Faraó sonhou, e estava em pé junto ao rio, e eis que subiram do rio 7 vacas formosas à vista, gordas, e depois as 7 espigas, né, como nós vemos. Sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. O que foi que causou perturbação na vida de Faraó? Eu não sei se ele vivia sonhando, mas ele teve 2 sonhos que o primeiro ele não levou muito a sério, né? Ele teve um sonho, primeiro um sonho animal, depois um sonho vegetal. Ele estava de pé diante de um rio, aí apareciam 7 vacas muito bonitas, e ele começava a apreciar aquelas vacas gordas, né, fortes, formosas. E segundo a narração dele, versículo 2, subiram 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Aí ele diz que depois subiam 7 vacas magras, feias. Ele falou: as vacas feias à vista, magras de carne, eles chegavam, as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. Você consegue imaginar essa cena? Chega a 7 vacas e engoliu. Imagina quando ele acordou. Que sonho doido foi esse? Foi um sonho. Deixa para lá. Ele não ligou muito assim, não levou em consideração. Aí Deus ele permite que ele tenha outro sonho, só que não mais com animal, mas com vegetal. Ele viu as espigas de milho bonitas, que é essa leitura que está aí, 7 espigas bonitas, formosas à vista. Aí vinham 7 espigas feias e engoliam as espigas bonitas. Aí sim, aí ele diz: espera aí, algo errado não está certo, tem alguma coisa aí que isso não é um sonho comum. Aí o que ele faz? Ele chama todos os sábios do Egito, aí onde está sobre o dom da interpretação, não é para qualquer pessoa. Chama todos os sábios do Egito, chama porque o rei ele sempre tinha pessoas em volta dele que tinha várias funções, né? O rei mandava em todos, mas aí ninguém conseguiu interpretar. Versículo 8: aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou, chamou todos os adivinhadores do Egito, todos os sábios, e Faraó contou o seu sonho, mas ninguém havia que interpretasse a Faraó. Aí está lá o copeiro do lado de Faraó.
porque ele estava acompanhando todo o processo. Aí, deu um estralo, aí a mente dele, peraí. Aí disse para Faraó, Faraó, não sei como é que se chegava até Faraó, disse, agora eu me lembrei dos meus pecados. Lembra quando eu fui preso lá, aquele dia lá que eu aprontei, que eu fui preso? Pois é, tem um homem lá na prisão, o nome dele é um hebreu, o nome dele é José. Pois não é que ele interpretou o sonho do padeiro e o meu sonho, não é que aconteceu do mesmo jeito que ele interpretou? Aí Faraó, sem perda de tempo, manda chamar. Chega lá, versículo 14. Então enviou o Faraó, chamou a José e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José, eu sonhei um sonho, contou o sonho para José. E José falou, os dois sonhos têm algo em comum. É o mesmo sonho. Por que Deus... E aqui é onde ele fala, onde está aqui o tópico, né? Sonhos duplicados. Aí José diz, versículo 25. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. Então ele fala, 7 vacas magras, e ele continuou falando, diz, vem 7 anos de fome. Então ele disse que, versículo 32, e o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. Eu estou pulando assim porque eu estou falando só a parte que fala em sonho. O sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Quiser marcar essa parte aqui, porque aqui está uma resposta sobre sonhos duplicados, sobre aquele sonho que repete, né? É lógico, sonhos parecidos, só com personagens, com objetos, coisas diferentes, mas com o mesmo sentido. E ele diz aqui, o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, qual é a pressa de Deus? Qual o tempo de Deus, né? Aí fica, mas por que está demorando? Ora, quando foi que José teve o sonho lá atrás? Tinha 17 anos. Quando é que se cumpriu o sonho? 20 anos depois. Você está entendendo? Então, às vezes, quando Deus diz, eu tenho pressa, a pressa de Deus é diferente da nossa pressa. A gente tem pressa para ontem, a gente quer para amanhã que aconteça. Mas Deus tem pressa, Ele sabe o prazo, o tempo determinado. Então, Ele disse, olha, são 14 anos, que esse processo todo. 7 anos de fartura, vai ter muita comida em abundância. Então, Ele deu todas as instruções. Então, Ele disse, prepare um homem inteligente, um homem sábio. Ele não disse, eu sei como fazer, mas ele não disse isso, né? Mas ele disse, então, Faraó, ele nomeou José como governador, e aí o sonho se cumpriu na vida de José. E, quer dizer, se cumpriu quando os irmãos dele chegaram lá, né? Que se prostraram diante dele, e se cumpriu exatamente o sonho. Então, veja que essa história de José, do capítulo 37, se não me falha de memória, do capítulo 37 até o 42, tudo isso aqui foi movido a sonhos. Teve o sonho de José lá atrás, para cada sonho um degrau. Sonho de José, o sonho dos dois na prisão, e o sonho de Faraó. E teve outros sonhos mais, né, que Deus... Ele se apresentou para Jacó também, depois que seus irmãos voltaram. Deus disse, não temas, subi para o Egito. Então, o sonho duplicado, muitas vezes quer dizer isso. Se você tiver um sonho, sonhou com uma coisa, e depois sonhou a mesma coisa, só que de uma forma diferente, então já é um alerta que se acende, que pode ser uma revelação de Deus. Sonhos reais, né? Tem sonhos que são reais, não vou me expandir.
Ó, Daniel 2:1, né? No segundo ano do rei Nabucodonosor, teve sonhos. O seu espírito perturbou-se e passou-se-lhe o sono. O Nabucodonosor, aí vem Daniel, né? Que interpreta quase igual a história de José. Cuidado com interpretações equivocadas. Então é um cuidado que você deve ter, porque tem pessoas que já têm sonhos e dizem, ó, Deus mandou dizer. Cuidado, nunca diga isso. Deus falou comigo. Você tem certeza que Deus mandou dizer? Porque uma interpretação errada, falada para a pessoa errada, você pode destruir a fé da pessoa. E qual o objetivo de Deus quando é uma revelação? Para edificar e não para destruir. Edificar ou para um conserto da pessoa, ou edificar para um nível elevado espiritualmente falando. Agora, se você contar um sonho, eu tive um sonho, é porque às vezes, já chegou gente para mim contando sonhos absurdos, eu simplesmente ignorei. Passaram-se 10, 20 anos e nunca se cumpriu. Por quê? Porque eu entendi que aquilo ali não era uma revelação. Agora, você pega uma pessoa fraca da mente, vai contar um sonho, eu sonhei que você morria, vai matar a pessoa. Às vezes a pessoa quer até acelerar. Cuidado, não ande dizendo, Deus falou comigo. Sem Deus, Números 12, versículo 6 fala, por que Deus ele fala, né? E disse, ouvi agora as minhas palavras. Eu fiz questão de colocar em destaque o se, porque é uma condicional, é uma condição. Disse, ouvi as minhas palavras, se entre vós houver profeta, tá vendo? Se houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então, olha, se tiver profeta no meio de vocês, eu falo com eles e eles transmitirão a mensagem. Isso, então tá aí. Então, primeiramente, Deus ele usa o profeta, né, para falar. Às vezes a pessoa se auto-intitula a uma posição que não é. Porque um profeta de Deus, qual é o perfil de um profeta? O profeta de Deus é diferente. O profeta de Deus ele tem que andar dentro da palavra de Deus. Aí hoje em dia quase todo mundo é profeta. Não, Deus falou comigo. Cuidado, porque olha, vou ler essa palavra aqui, é pesada, mas eu vou ler. Jeremias 23:31. Eis que eu sou contra os profetas, está falando com os profetas aqui, diz o Senhor, que usam sua própria linguagem e dizem, ele disse. Então o profeta ele não pode usar a linguagem dele mesmo, dizendo assim, por conta própria, sem autorização, dizer, Deus disse. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras. Conta para errar. Não, Deus disse para mim que você pode fazer isso, porque Ele está autorizando. Em nome de quem a pessoa fala isso? Quem deu autoridade para a pessoa falar? Não, você pode casar com essa pessoa aí que Deus está mandando, que é Deus. Cuidado, você pode destruir uma vida, pode destruir um relacionamento. Então tem que ter cuidado, porque se não tem certeza, não diga, Deus mandou dizer. É perigosíssimo, isso aí é um alerta muito grave. Então diz o Senhor, contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com suas leviandades. Às vezes a pessoa conta até, não, Deus está dizendo que vai te exaltar, vai te engrandecer, vai te dar um bocado de riqueza e não sei o que, Deus vai te dar um monte de chave, e tanta chave para todo mundo, torto e direito. Cuidado, porque quando Deus ele fala, tem que se cumprir, né? É o mínimo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, não trouxeram proveito algum a esse povo, diz o Senhor. Tem que ter proveito, algo positivo. Interpretações simples são aquelas interpretações que qualquer pessoa interpreta. Juízes 7:13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho que dizia, eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodeava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda e a feriu e caiu e a transtornou de cima para baixo, ficou caída.
E respondeu o seu companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada do filho de Joás, Gideão, varões israelitas, Deus tem dado nas suas mãos midianitas então eles mesmos interpretaram o sonho que ele teve. Eu tive um sonho interessante que contou lá e se cumpriu do jeito que eles. Aí tem interpretações complexas. Daniel 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visão na sua cabeça. Quando estava na cama, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Relatou a suma das coisas. Então Daniel, ele tinha sonhos também, mas nem todos os sonhos, o próprio Daniel, ele conseguia interpretar. Como que ele conseguia interpretar? Ele tinha que fazer campanha de jejum e oração para Deus falar com ele: Senhor, eu não entendi esse sonho. Teve sonho que o próprio Daniel, super experiente em sonhos, ele interpretava sonhos dos reis, de qualquer pessoa ele interpretava, mas teve sonho que ele não conseguia interpretar. Por quê? Porque ele tinha conhecimento da época dele. Ele teve revelação dos tempos de hoje. De onde vem os pesadelos? Pesadelo faz parte do sonho, né? A pessoa vai dormir e às vezes a pessoa pensa que todo pesadelo é coisa do maligno, mas não. Depende da... Jó, quando ele estava naquela situação, né? Jó, ele estava com aquela enfermidade, o diabo perturbava ele. O diabo aparecia nos sonhos dele. Você sabia disso? Para perturbar, para assombrar ele. Ó. Jó capítulo 7, versículo 14. Então, me espantas com sonhos e com visões, me assombras. Então ele tinha sonhos pesados, sonhos que deixavam ele perturbado. Então tem sonhos que realmente é do maligno, mas esse aqui no caso era permitido por Deus, certo? Mas aqui, ó, Provérbios 3, 21. Ué. Sim, isso aqui é porque eu pulei, eu não escrevi. Aqui seria o seguinte: como evitar esses sonhos, né? Às vezes o pessoal só tem sonho ruim, sonho ruim, sonho ruim. Eu não sei se eu coloquei lá na frente. Deixa eu ver, não. Pronto, então como é que a pessoa deve evitar esses tipos de sonhos ruins que vem? Porque tem pessoa que só tem sonho ruim, só conta coisa triste. Na maioria dos casos, esses sonhos ruins vêm do comportamento da pessoa. A pessoa fica assistindo filme de terror, fica só coisa do mal. Não tem como ter sonhos de Deus. Você quer ter sonhos de Deus? Ore a Deus antes de deitar. Fale com Deus durante o dia. Coloque a vida na presença de Deus. Porque quando a pessoa tem a vida ligada com Deus, não tem sonho ruim, só tem sonhos bons. Quando a pessoa tem uma sequência de sonhos ruins, é porque alguma coisa errada a pessoa está fazendo que não agrada a Deus. Então, quer ter sonhos bons? Ó, filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos. Versículo 21. Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento. Versículo 24. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Então, quando você for dormir, fale com Deus em oração. Ore a Deus. Senhor, não deixe eu sonhar. Agora não é só quando dormir. Tenha um dia